Graça e paz de Jesus Cristo. O texto que iremos meditar está no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei desde os céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Nesse texto nós vemos alguns mistérios que ficam registrados para o nosso entendimento, para que possamos aprender como achar graça diante de Deus. Quando ele fala se o meu povo, ele não está falando do sacerdote, do profeta, do rei, ele não está falando de uma pessoa exclusiva, ele está falando de um conjunto. E Paulo nos diz que a igreja é o corpo de Cristo, e a igreja é formada de vários membros. Então, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, passamos a fazer parte da igreja de Deus. Passamos a ser o povo escolhido do Senhor. Então ele fala, se o meu povo, ou seja, se a igreja unida a orar, buscar, se a igreja junto, unida. Então aqui fica registrado como é forte, como é potente a oração do povo, da igreja, do conjunto. Ó, quão bom suave é que os irmãos vivem em união. Essa união, quando a igreja busca a Deus junta, unida, Deus ouve e responde a oração. Nós temos que entender que nós temos a nossa forma individual de buscar a Deus. Nós temos que buscar a Deus individualmente, sozinhos, temos que buscar a Deus com a nossa família, temos que buscar a Deus com a nossa igreja, com os nossos irmãos na fé. E isso tem um poder maravilhoso. Aqueles que se isolam e acham que estão buscando a Deus de forma individual, sozinha, sem precisar estar na igreja, fazendo parte do corpo, estão enganados. Porque aquele que se isola está pecando contra Deus. E só é suave e agradável a Deus quando os irmãos vivem em união e não isolados individualmente. Então, se o meu povo, se o conjunto, se a igreja junto, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, muitas vezes nós não conseguimos ver erros em nós mesmos. Muitas vezes nós estamos com o nosso entendimento cegado, não conseguimos ver. Porque as coisas desta vida, o Deus deste século, que é Satanás, coloca tanta informação na nossa mente que nós não conseguimos olhar para nós mesmos e vermos aquilo de errado que estamos fazendo. Mas aqui fica uma formulazinha, um passo a passo para você conseguir que Deus lhe escute e que os seus olhos sejam abertos. Quando ele fala assim, primeiro, humilhação. Reconhecer que somos miseráveis, somos pó, sem Deus não somos nada. Orar, oração. Quando nós oramos, nos reconhecendo como pobres e necessitados de Deus. Quando nós oramos, buscando a face do Senhor, assim como Moisés buscou, Senhor, eu quero ver a tua glória. Quando nós buscamos a santidade de Deus para as nossas vidas, orando e se humilhando, o nosso coração fica aberto para se converter. Toda dureza é tirada. Aquele entendimento cegado deixa de existir e os nossos olhos do entendimento se abrem. E nós começamos a ver aquilo que não agrada a Deus em nossa própria vida. Ou seja, quando eu me humilho e oro buscando a face do Senhor, eu consigo ver aquilo que eu estou falhando. E quando eu reconheço a falha na minha vida e mudo de direção, mudo os caminhos errados e passo a andar de forma correta na presença do Senhor, quando eu confesso os meus pecados e os deixo, a palavra diz assim, então eu ouvirei dos céus, ou seja, Deus ouvirá a nossa oração.
e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós precisamos unidos, juntos, como igreja, corpo de Cristo, a igreja fiel, orarmos e pedirmos a Deus perdão. Aqui na oração ele não está pedindo para Deus prosperar as plantações, para Deus abrir portas de emprego, para Deus prosperar a vida secular. Não, eles estão orando, se humilhando, pedindo perdão a Deus. E a Bíblia diz que aquele que não tem pecado é mentiroso. Então nós temos que nos humilhar no corpo de Cristo, na igreja, como um todo, como um só corpo, uma só mente, um só espírito, pedir perdão a Deus. E quando nós fizermos isso, Deus irá abrir as portas que estão fechadas. Tudo que foi ferido será sarado, tudo que foi tirado será restituído, quando nós nos humilharmos e buscarmos a Deus unidos, como seu povo, como a igreja, corpo de Cristo. Que Deus nos abençoe e nos ajude em nome do Senhor Jesus.